Então, galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar aqui mais uma aula e hoje nós vamos estudar, aqui dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos estudar a álgebra, ou a álgebra matricial, ou álgebra das matrizes, ou simplesmente matrizes, tá bom? Acredito que vocês devem ter estudado matrizes lá no ensino médio. Nós vamos aqui revisar alguns pontos importantes das matrizes. Então, olha só, primeira coisa, definição. Qual é a definição de matrizes? Matriz é uma forma matemática conveniente de representar informações de uma tabela, tá? Então, matriz nada mais é do que uma tabela, tá? Do que uma tabela que contenha lá algumas informações, né? O Excel, por exemplo, que é uma planilha lá com suas linhas e colunas, é o melhor exemplo que nós temos aí de matrizes, tá bom? Então, toda vez que você faz uma planilha lá no Excel, né, você está trabalhando com uma matriz, tá bom? As matrizes possuem inúmeras aplicações, tá? Nos mais diversos ramos da ciência e tecnologia. Então, você aplica matrizes em matemática, física, engenharia, administração, contabilidade, economia, em diversas áreas, tá bom? É uma área muito importante da matemática, bastante aplicada em matemática, tá? Principalmente em tecnologia, né? Da informação, né? Em ciência da computação, tá? Ela tem uma aplicação muito grande. Existe uma grande afinidade, então, entre o cálculo matricial e as ciências de uma forma geral. Por isso que matrizes é um conteúdo que está presente, né, na disciplina de matemática aplicada aí de diversos cursos de graduação. Então, aqui nós temos um exemplo de uma tabela, né? Nessa tabela aqui nós temos, nas linhas, nós temos 3 usuários, tá? Então, aqui eu tenho a linha 1, o usuário 1, aqui na linha 2 eu tenho o usuário 2 e aqui na linha 3 eu tenho o usuário 3. Tá? Linha na horizontal, coluna na vertical. Então as matrizes, elas são tabelas compostas por linhas e colunas. Então aqui nas linhas eu tenho usuários e aqui nas colunas eu tenho preços, tá? De mercadorias. Então eu tenho aqui o preço da mercadoria A, o preço da mercadoria B, o preço da mercadoria C e o preço da mercadoria D. Então, o usuário 1, ele pagou 5 reais pela mercadoria A, 7 reais pela mercadoria B, 8 reais pela mercadoria C e 2 reais pela mercadoria D. Aí o usuário 2, ele pagou 7 reais pela mercadoria A, pagou 5 reais pela mercadoria B, pagou 4 reais pela mercadoria C e pagou 3 reais pela mercadoria D. Então aqui, essa tabela aqui, onde eu tenho os usuários e os preços que eles pagaram por cada tipo de mercadoria, é um exemplo de matriz, é uma matriz. Essa matriz aqui, se você for observar, ó, eu tenho 1, 2, 3 linhas. Então eu tenho 3 linhas dessa matriz, tá? E tenho colunas, eu tenho aqui a coluna 1, aqui eu tenho a coluna 2, aqui eu tenho a coluna 3 e aqui eu tenho a coluna 4. Então eu tenho 4 colunas, tá? Então essa matriz aqui, ela é do tipo 3 por 4, tá? 3 por 4, 3 linhas e 4 colunas. Consultando a tabela, podemos observar que o usuário 2 pagou 4 reais pela mercadoria C. Tá aqui, ó, usuário 2, na linha 2, tá bom? Pagou 4 reais pela mercadoria C. Então eu pego a linha, pego a coluna e eu localizo o meu elemento. Então tá aqui. O usuário 2 pagou 4 reais pela mercadoria C. Observando que esse preço encontra-se na segunda linha, que é a linha do usuário 2, e na terceira coluna, que é a coluna da mercadoria C. E é assim que a gente localiza um elemento em uma matriz. Então, nós denominamos as linhas as filas horizontais
e de colunas as filas verticais. É o que eu falei para vocês, tá? Aquela tabela lá que nós vimos, ela tem 3 linhas e 4 colunas, também mostrei para vocês. E aí a gente diz que a matriz ela é do tipo 3x4, tá? Toda matriz ela a gente representa, a gente diz que o tipo dela é o número de linhas pelo número de colunas. Então tá aqui, ó, 3 linhas e 4 colunas, tá? Então ela é uma matriz do tipo 3x4, 3 linhas e 4 colunas. Lembrando que as linhas é na horizontal e as colunas na vertical. Aí eu posso representar matematicamente uma matriz entre parênteses, conforme vocês estão vendo aqui, ó, entre parênteses, entre colchete, que é essa forma aqui, tá? Ou entre essas duas barras aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho parênteses, aqui eu tenho colchete e aqui eu tenho as barras. E eu sempre uso uma letra maiúscula para representar a matriz, tá bom? Então, de uma maneira geral, uma matriz M por N, já sabe que esse M aqui, ele representa as linhas, e esse N aqui representa as colunas, tá? É uma tabela, então a matriz é uma tabela de elementos que tem M linhas e N colunas, tá? Então aqui eu tenho outro exemplo, ó. Nessa tabela aqui eu tenho venda ao cliente. Então, ao cliente C1 foi vendido 7 bens do tipo B1. Foi vendido 3 bens do tipo B2 e 4 bens do tipo B3. Então, o cliente C1 foi lá numa determinada loja, comprou 7 itens B1, 3 itens do tipo B2 e 4 itens do tipo B3. E o cliente 2, ele comprou um item do tipo B1, 5 itens do tipo B2, 6 itens do tipo B3. Então, isso aqui é exemplo de uma matriz, tá bom? Observa que eu tenho aqui, ó, eu tenho a linha 1, que está o cliente 1, e tenho a linha 2, que está o cliente 2. Aí aqui eu tenho a coluna 1, que está o produto do tipo B1, aqui eu tenho a coluna 2, que está o produto B2, e aqui eu tenho a coluna 3. Então, olha só, eu tenho 2 linhas e tenho 3 colunas. Então, eu posso representar essa matriz, por exemplo, entre parênteses, colocando 2 linhas e 3 colunas. Aí as linhas eu vou colocar simplesmente aqui, ó, 7, 3 e 4. E aqui embaixo 1, 5 e 6. Aí eu fecho, coloco aqui o tipo. Ela é de 2 linhas por 3 colunas. Aí está representada a minha matriz. Continuando. Então nós podemos ler, né, essa matriz da seguinte forma. Ó. Então, durante o mês, a empresa vende 3 itens do tipo B2 para o cliente 1, 6 itens do tipo B3 para o cliente C2 e assim por diante. Então, está aqui a representação dela entre colchetes, né, representando aqui por uma letra maiúscula. E aqui eu posso colocar que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Uma matriz genérica. Então, olha só, eu posso representar uma matriz qualquer de forma genérica, ou seja, eu não sei quem são os elementos da matriz, mas eu posso representar essa matriz de forma genérica. Essa representação genérica, ela é feita dessa forma aqui, ó. Então eu vou usar uma letra maiúscula para representar a matriz, aí vou usar um A, esse A maiúsculo é a matriz, esse A minúsculo são os elementos da matriz, aí eu vou colocar aqui um I e um J, tá? Vou colocar um parêntese e vou colocar aqui M vezes N. Então, olha só, para você entender isso aqui, ó. Esse N aqui é as colunas, número de colunas. Esse M aqui são as linhas, tá? Esse J aqui, esse J, ele é a coluna.
esse I, ele representa a linha, tá? E esse A aqui representa um elemento qualquer. Tá? Representa um elemento qualquer. Então, a gente diz assim, A é a matriz AIJ, ou AIJ, AIJ, do tipo M por N, ou seja, do tipo M, que é o número de linhas, e N, que é o número de colunas. O I vai representar a posição da linha e o J a posição da coluna. E assim a gente representa. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui o elemento A11. Então, esse 1 aqui representa a linha e esse 1 representa a coluna. Ou seja, esse aqui é o elemento que está na primeira linha com a primeira coluna. Aqui é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Aqui é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. E assim sucessivamente. Aqui eu tenho o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. E assim por diante. Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma matriz B. A matriz B, eu vou colocar aqui os elementos, são do tipo B e J. Eu vou dizer que essa matriz aqui, ela é do tipo 2 por 2, tá? Então, a minha matriz B, ela vai ter duas linhas e duas colunas. Se ela vai ter duas linhas e duas colunas, eu vou representar os meus elementos aqui, ó. O B1 da primeira linha e da primeira coluna. E vou ter aqui o B1 da primeira linha, segunda coluna. Aí aqui embaixo eu vou ter a segunda linha, então eu vou começar com 2, B2. B2 de segunda linha e primeira coluna. E aqui eu vou ter o B2 de segunda linha e o 2 de segunda coluna. Tá? E assim é a minha matriz representada de uma forma genérica, tá bom? Eu posso ter, por exemplo, aqui uma matriz C. Uma matriz C do tipo C e J, vai ser do tipo 2 por 3. Então, olha só, aí a minha matriz C vai ser igual. Então, eu vou representar aqui os meus elementos. Então, essa aqui é a linha 1 e aqui embaixo eu vou ter a linha 2. Então, aqui eu vou ter a linha 1 e aqui eu vou ter a linha 2. Aqui eu vou ter a coluna 1, aqui a coluna 2 e aqui a coluna 3. E aí eu vou fechar. Então, olha só, aí C, que é o elemento da matriz, como aqui é primeira linha e primeira coluna, eu vou ter o elemento C11. Aí continua, aqui tudo vai ser C1 porque é a primeira linha, ó, primeira linha. E o segundo elemento, olha, segunda coluna, terceira coluna. É assim que a gente representa. Aqui, ó, vai ser C2 e C2. Por que tudo começa com 2? Porque eu estou na segunda linha. Aí aqui vem 1 de primeira coluna, 2 de segunda coluna e 3 de terceira coluna. E aí eu tenho a representação da minha matriz genérica. Então, quando dispomos números ou letras numa tabela retangular, formamos uma matriz retangular. Então, olha só. Observa que se a matriz tiver número de linhas e colunas diferentes, você vai ter uma matriz retangular, tá bom? Agora, os tipos de matrizes. Então, olha só, você tem a matriz nula. Né? O que é uma matriz nula? A matriz nula é uma matriz que tem todos os elementos iguais a zero. Então, todos os elementos aqui da matriz é igual a zero, então ela é chamada de matriz nula. Matriz linha. Né? Matriz linha é uma matriz que só tem uma linha. Não importa quantas colunas ela tenha, mas ela só tem uma linha. Então, se a matriz só tiver uma linha, então ela é chamada matriz linha. Então, essa aqui é uma matriz linha do tipo 1, de uma linha, por 3, que são 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. E matriz coluna? Ora, matriz coluna é a matriz que só tem uma coluna. Então, ela tem aqui linha 1, linha 2 e linha 3. Então, ela é do tipo 3, que é de 3 linhas, por uma coluna. Então, se a matriz tem uma coluna só, ela é chamada de matriz coluna. E matriz quadrada? Ora, matriz quadrada é uma matriz que nós trabalhamos bastante com ela. A matriz quadrada é uma matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas. Então, observa que essa matriz tem, ó, uma linha, duas linhas, tem uma coluna, duas colunas. Então, ela é do tipo duas linhas por duas colunas. Então, ela é uma matriz quadrada. E ela é uma matriz quadrada de ordem 2.
Por quê? Porque ela tem 2 é o número de linhas e o número de colunas, tá? Número de linhas e colunas, que é igual. Então, observa aqui os formam um quadrado, ó. Os elementos vão formar um quadrado, né? Que é o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E aí você tem uma matriz quadrada. E nós podemos ter matriz quadrada de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, assim por diante. Diagonal. Então, em uma matriz quadrada, só nas matrizes quadradas, nós temos diagonal. Nas matrizes retangulares, nós não temos diagonal. Então, para ter diagonal, eu tenho que ter uma matriz quadrada. Então, olha só, essa matriz aqui, ela tem, ó, linha 1, linha 2 e linha 3. E ela tem aqui, ó, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, observa que ela tem 3 linhas e ela tem 3 colunas. Então, essa matriz, ela é uma matriz quadrada de ordem 3, que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Toda matriz quadrada, ela tem diagonal, ou seja, eu pego aqui, passo uma reta, passando aqui pelo centro, ó, pegando o primeiro elemento e o último elemento. Então, esses elementos aqui que estão no meio, aqui nessa linha, né, eles fazem parte da diagonal principal. E esses elementos aqui do outro lado fazem parte da diagonal secundária. Então, eu tenho aqui a diagonal secundária. E eu tenho aqui, ó, desse outro lado aqui, eu vou ter a diagonal principal. Diagonal principal e diagonal secundária. Então, quem são os elementos da diagonal secundária? 1, 2 e 2. Quem são os elementos aqui da diagonal principal? Né? Eu tenho aqui 1, 2 e 3, tá bom? E a diagonal secundária é a que eu acabei de falar para vocês. Agora, olha só, essa matriz aqui, ela tem, ó, 1, 2, 3 linhas, e ela tem 1, 2, 3 colunas. Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Então, ó, se eu traçar aqui, eu tenho a diagonal principal. E se eu traçar aqui, ó, na outra extremidade, eu tenho a diagonal secundária. Observa que, tirando os elementos da diagonal principal, todos os outros elementos são zeros, tá? Então, essa matriz ela recebe um nome especial de matriz diagonal. Matriz diagonal é uma matriz cujo os elementos que estão fora da diagonal principal são todos nulos, tá? Essa outra matriz aqui, chamada matriz de identidade, é uma matriz cujo os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os outros todos são iguais a 0, tá? Então, observa que ela tem aqui 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Né? A diagonal principal é essa, a diagonal secundária é essa aqui, diagonal principal e a diagonal secundária. Então, observa que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos fora da diagonal principal são nulos. Então, ela é chamada de matriz de identidade. E agora nós vamos aqui iniciar operações com matrizes. E aí eu vou dar uma encerrada no vídeo aqui só para não ficar muito comprido. Sabe?